Bom, gente, e agora vamos para o segundo vídeo falando sobre são os vídeos aí preliminares falando sobre a obra de Dostoiévski, a novela O Eterno Marido, novela que foi escrita entre dois grandes livros de Dostoiévski, o Idiota e Os Demônios. Então, neste meio tempo, como falamos no vídeo anterior, quem não assistiu, assista. Dostoiévski escreveu esta magnífica novela, O Eterno Marido. Mas antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal Café com Rússia e no canal Falas Literárias. São dois canais, um mais antigo que eu já tinha, que começou falando de cinema, depois foi para literatura, e eu mantenho ele porque é lá onde eu tenho alguns inscritos, e o Café com Rússia, que é só Dostoiévski. Então, este é novo e preciso urgentemente que vocês se inscrevam nesse canal, e quem puder compartilhar, curtir, comentar, para o YouTube entender que esses vídeos têm alguma relevância, tá bom? Bom, então agora vamos para o segundo vídeo. No primeiro vídeo a gente falou o contexto em que Dostoiévski escreveu essa obra, né, nas suas origens, segundo o biógrafo Joseph Frank. Então ele remete lá ao tempo que Dostoiévski estava em Semipalatinsk, a cidade onde ele serviu após no degredo lá, depois que ele saiu da prisão na Sibéria. E ali ali ele com duas histórias, tanto a dele, né, com a sua ex-esposa, viúvo, né, que ele é viúvo, quanto com o seu amigo que teve um caso com a esposa de um general. Então, dali ele já teria ali esse material para escrever esta pequena obra-prima. Mas hoje vamos falar de um assunto, para além dessas questões, vamos falar do que há por baixo da trama simples de O Eterno Marido. Então, tem algumas polêmicas e aí algumas situações, como o Joseph Frank vai falar na sua biografia. Então, a superfície é um duelo psicológico entre dois homens, né? O amante e o marido, né? O fundo é uma discussão sobre literatura e sobre o caráter nacional russo. Dostoiévski nunca escreve assim, sempre tem várias camadas o texto de Dostoiévski. Nunca ele vai escrever, mesmo que seja pressionado, mesmo que esteja precisando de dinheiro desesperadamente, ele nunca escreveu de forma superficial. Mas vamos falar um pouquinho do personagem, um dos personagens, né, que é Veltchaninov, um solteiro de meia idade, hipocondríaco, que recebe, aí gente, vamos lembrar do Homem do Subsolo, né, ele é o Veltchaninov, ele é totalmente inspirado ali na própria obra de Dostoiévski, O Homem do Subsolo. Então é este solteirão de meia idade, hipocondríaco, que recebe a visita de Trussotsky, os nomes são difíceis, mas a gente consegue falar, Trussóticos, um provinciano cuja esposa, que chamava Natália, acabara de morrer. Anos antes, Veltchaninov foi amante desta mulher, né? E entre eles há ainda uma criança, que se chama Lisa, e a suspeita de que o verdadeiro pai seja Veltchaninov. Ai, como é difícil falar esses nomes, né, gente? É bem complicado. Trussotsky é o eterno marido do título, o tipo de homem que parece existir, coitado, né? Apenas para ser traído e que extrai da própria humilhação uma certa identidade, né? Mas o encontro desses dois vira uma espécie de jogo de gato e rato, em que nunca se sabe ao certo, né? Nunca a gente vai saber ao certo
quanto um sabe e o quanto o outro finge não saber. Então, já começa daí o que Dostoiévski faz, né, gente? É sempre algo complexo aí para a gente ir destrinchando, né? Bom, muito se diz, né? Joseph Frank diz que uma das origens, uma das influências ali desta novela vem também da peça Uma Dama da Província, de Turgenev, famoso Turgenev que Dostoiévski tanto, enfim, né, brigou, infelizmente, né? Bom, publicada esta peça em 1851, ela foi reimpressa justamente em 1869 e é citada dentro da própria novela. Os dois, é muito engraçado essa parte, gente. Os dois protagonistas, eles discutem a comédia e comparam a própria situação que eles estão vivendo com a do palco. Inclusive porque no passado eles tinham encenado essa peça juntos num teatro amador, ao lado da mulher do futuro amante dela. Olha que doideira. Na peça de Turgenev, um marido, assim, de bom coração é traído por uma mulher que está entediada, enfim, e disposta. Isso não é novo na literatura, né, gente? A gente tem aí heroínas a principal, né, é Madame Bovary, né? Já temos essa história aí, muito. Não é um tema novo, né? Enfim, mas aí esta mulher, né, na peça de Turgenev, está disposta a usar os próprios encantos para fugir do fastio da província onde ela se encontra. Dostoiévski parte da mesma premissa. Mas a novela, ela vai funcionar como um comentário assim implícito, onde um homem do mundo como Turgenev tratou o tema com uma leveza divertida. Dostoiévski não, ele revela já como sempre, né, senão não seria Dostoiévski, uma consequência trágica que os jogos amorosos da esposa trazem para este marido aí enganado, né? Bom, a segunda situação, ela é mais profunda e exige um certo contexto, tá, gente? De toda ali, Dostoiévski, ele não dá ponto sem nó, digamos assim, não deu ponto sem nó, né, em nenhum momento. Então, o crítico Apollon Grigoriev, tá, ele dividia a cultura russa em dois tipos de personalidade, o manso ou pacífico e o predador. O tipo predador, autoritário, o tipo predador seria autoritário, seria heróico, brilhante, muitas vezes byroniano, e era identificado com a Europa Ocidental. O tipo manso se identificava com a Rússia e o caráter nacional russo. Eram ao mesmo tempo categorias morais, psicológicas e socioculturais. Aí, Nikolai Strakov, lembrando, gente, que Nikolai Strakov foi a pessoa que encomendou esta novela de Dostoiévski, né, e para a revista Aurora. E Strakov era também um dos maiores críticos de Tolstói, né? Então, Strakov, ele acabara de revitalizar esses termos num ensaio sobre Tolstói, porque ele escrevia basicamente sobre Tolstói, sustentando que Guerra e Paz confirmava com perfeição a tese do outro crítico, Grigoriev, e oferecia a mais forte descrição daquela guerra interior travada dentro da própria psique nacional russa. Ou seja, uma coisa bem profunda aí, né, gente? Dostoiévski, ele era um grande admirador de Grigoriev e ele fora realmente profundamente influenciado por essa tipologia, mas ele nunca a aceitou em todos os detalhes, porque Dostoiévski, ele era ele, né? Então, numa série de artigos, cartas a Dostoiévski, o próprio Grigoriev registrou que o romancista o criticara pessoalmente por ele ser teórico demais. O que Dostoiévski quis dizer com isso está na novela.
Olha que interessante, gente. Sob a tensão ali dos acontecimentos, tá? Com esses dois personagens, né? O altivo, né? Veltchaninov, meu Deus, que nome difícil. E o dócil Trussótis, trocam momentaneamente de personalidade. Então, cada um passa a exibir os traços do outro. Aí já vem uma coisa até cômica, né? Que não deixa de estar muito presente na obra de Dostoiévski, né? O predador se acovarda e o manso se torna ameaçador. Então, a novela é uma resposta dupla contra essa leveza mundana de Turgenev. Dostoiévski, ele vai mostrar a face trágica do adultério. E contra o que considerava um elogio excessivo, né, que Strakov aos tipos puros de Tolstói, porque Dostoiévski, ele tinha muito ciúmes, assim, de Tolstói, porque Tolstói era considerado realmente o escritor, né? Então, e ele achava que esse Strakov não gostava das obras dele, né? Então, ele até se defendia para ele, enfim, tem toda uma história aí que é para outro vídeo, né? Então, por conta disso, né, contra o que considerava um elogio excessivo de Strakov aos tipos purinhos de Tolstói, opõe Dostoiévski à sua própria visão, mais confusa, mais inquieta, mais da mutabilidade e da indeterminação do que é o caráter humano, né, gente? Para Dostoiévski não existem tipos puros. Existe um desdobramento, o homem que carrega dentro de si o seu contrário, a sua sombra, né? A dita sua sombra, né? Atração e repulsa misturadas, capaz de converter isso no oposto do que uma pessoa poderia parecer ser. Então, nesta novela pequena, afiada, escrita assim por muita necessidade, no intervalo desses dois grandes romances, né? O Idiota e os Demônios, né? Então, essa é a tese que se encena ali, a de que o caráter humano não se deixa reduzir a um único tipo. Então, olha só quanta coisa interessante, né, gente? Mas a gente vai ter mais vídeos sobre a novela e estes são os dois primeiros, tá? Que eu estou fazendo como uma parte, assim, introdutória, e depois a gente vai entrar mais a fundo nos detalhes, nas situações, em algumas cenas, para destrinchar como ninguém essa belíssima novela, essa obra-prima de Dostoiévski, O Eterno Marido. E se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, dê o seu like, se inscreva, deixe um comentário e vamos para o próximo vídeo.